Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos. Boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual além disso quero expressar-lhes o meu agradecimento pelo apoio que estão dando ao projeto da grande Tenda Catedral. Esperamos que brevemente essa grande Tenda Catedral esteja levantada para a bênção de todos os crentes em Cristo, de toda a América Latina e de todas as nações do mundo inteiro. Também vi que muitas pessoas estiveram trabalhando e continuam trabalhando para terem melhores rendas e assim respaldar mais amplamente este projeto, bem como para ter uma melhor situação econômica para a sua família, e já encontraram a forma de obter esses benefícios, essas bênçãos. Portanto, conforme ao que lhes disse o reverendo Miguel Bermudes Marim, vocês fazem assim e terão êxito para vocês, para a sua família, e assim apoiar a obra de Deus neste tempo final. Vamos ler em dois lugares da Escritura, onde nos fala do mesmo. Primeiramente em São Mateus capítulo 16, nos versículos 1 ao 3. E em São Lucas no capítulo 12, versículos 54 ao 57. Começando com São Mateus capítulo 16, do versículo 1 em diante, disse: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, vós dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora vamos passar a São Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 54 em diante. Até o 58.
ou 57. Decía también a la multitud, Diz assim: cuando veis la nube que sale del poniente, o sea, esto es del oeste, donde se pone el sol. Luego decís, e dizia também à multidão: algo viene. Y así sucede. quando vedes Cuando sopla el viento del sur, decís, a nuvem hará calor, y lo hace. Hipócritas, hipócritas, que vem do ocidente, sabéis distinguir el aspecto del cielo ou y seja, de la tierra. do oeste, Y onde o sol se cómo põe, no- y cómo no distinguís este tiempo. logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: ¿Y por qué no juzgáis haverá vosotros calma, e assim mismos? sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? La importancia de Que conocer Deus el abençoe as tiempo nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. para A obedecer importância de conhecermos o tempo que nos tocou viver para obedecermos à voz de Deus hoje. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Dios de edad en edad y de dispensación De era em era, dispensación, e de dispensação em dispensação, ha estado Deus hablándole esteve falando a su pueblo a seu povo y por consiguiente a e, toda consequentemente, la humanidad. a toda a humanidade. Siempre Dios, E sempre por medio del pacto que es Cristo en su cuerpo angelical, Deus su aparecia cuerpo teofánico, desde Adão el cual até Dios hoje aparecía desde Adán hasta aos acá, seres humanos a los seres humanos, por meio do anjo do pacto, que é Cristo no y seu cuando corpo las angelical, personas veían no seu corpo al teofânico, ángel, decían que habían visto a Dios. Y verdaderamente e quando as pessoas viam o anjo, diziam que viram Deus. cuerpo angelical Verdadeiramente estavam vendo Deus vestido de um corpo angelical. es Cristo, Esse anjo do pacto é Cristo no seu corpo angelical. es el Espíritu Santo, É o Espírito Santo, porque un espíritu es porque um espírito de otra dimensión, é um corpo de outra dimensão, de los espíritus. da dimensão dos espíritos. Dios es el Dios Deus de los espíritus de los é o profetas. Deus dos espíritos dos Assim nos profetas, dice como São Paulo nos disse en Hebreos capítulo na 12, carta aos Hebreus, versos 21, no capítulo 12, desde o versículo 21 em diante. encontramos que algunas personas Assim vemos que algumas pessoas al ángel del pacto que viram o anjo do por pacto consiguiente, estaban viendo a Dios e, consequentemente, estavam en su vendo cuerpo angelical. Deus no seu corpo angelical, Estaban viendo ou seja, el cuerpo que elas angelical. estavam vendo o corpo angelical. Estaba dentro. E Deus estava dentro desse corpo angelical. Por esa causa, Por esta razão, que muchos vieron a Dios sendo que muitas pessoas viram al Deus ver al ángel del pacto, ao verem o anjo do dieron pacto testimonio de que habían visto a Dios. e deram testemunho de que viram Deus, como Jacó, Se encontró con el ángel quando ele se y no lo encontrou soltó hasta que no lo com o bendijo. anjo e não soltou, até que o abençoou. Hablando acerca del lugar que le puso Peniel por nombre, que E significa ele, falando Dios, daquele lugar, porque había visto a lhe Dios colocou cara a por cara, nome Peniel, fue que significa o rosto de Deus, porque tinha visto Deus cara a cara e sua alma foi salva. Génesis, Por isso é que no capítulo 48 do Gênesis, a José y bendiciendo a los Jacó hijos de falando a José e abençoando Efraim e seus Manassés. filhos, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim, la colocó mas a bênção da primogenitura ele a colocou sobre Efraim. bendijo primero Efraín
a primeira bênção, y Efraín representa abençoando primeiro a la Efraim, iglesia pois Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. y Manasés E Manassés a los representa judíos. os judeus. Y ahora encontramos que cuando Nós está podemos ver bendiciendo a estos Que quando jóvenes, estava abençoando a esses jovens, de la siguiente manera, y la vamos a leer para tenerla clara vamos ler en nosotros. a maneira como ele disse, para tê-la clara para nós. Capítulo 48 Gênesis capítulo 48, de Génesis. Verso a partir do versículo 14 en adelante dice, 14 em diante, onde ele disse: entonces Israel Mas Israel, ou seja, Jacó, extendió estendeu su mano derecha a sua mão direita y la puso sobre la cabeza e de a Efraín, pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o su menor, mano izquierda sobre la e a cabeza de sua mão Manasés, esquerda sobre a cabeça de colocando así Manassés, sus manos a derecha, dirigindo as suas mãos aunque propositadamente. Manasés era el primogénito, Não obstante Manassés y ser bendijo o a José, primogênito, diciendo, e abençoou a Dios José e en disse: cuya presencia O Deus em anduvieron cuja mis presença padres Abraham, andaram os meus Isaac, pais Abraão e el Isaque, Dios que me mantiene o Deus que me desde que yo sustentou soy hasta este desde día, que eu nasci até el este ángel dia, que me liberta de todo o mal, anjo que me livrou de todo mal, bendiga abençoe a estes rapazes y se perpetúa de e ellos seja mi chamado neles o meu y el nome nombre de mis padres, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, multiplíquense e en gran multipliquem-se manera como peixes en em medio de la multidão tierra. no meio da terra. El Dios es el Dios Ele disse: de mis padres, O Deus dos meus el pais, Dios que me mantiene o desde Deus soy- que me manteve desde soy que nasci, joven, el Dios que me mantiene desde que o soy Deus que me hasta mantém este día. desde que eu El ángel nasci del pacto, y até ahora este dia. menciona el ángel del pacto también. E o anjo do pacto, aqui menciona também o anjo do pacto. Jacob había Notem visto que a Jacó Dios tinha visto Deus velado velado en su cuerpo angelical no seu llamado corpo ángel del angelical chamado anjo do pacto. pacto. Luego, E mais en adiante, el capítulo 13 del libro no de capítulo Jueces, 13 do livro de Juízes, se encontró con el ángel de Dios. Manoá se encontrou com Al o anjo principio de no sabía Deus. que era ángel de Dios, No princípio não sabia que era o pero anjo cuando de subió Deus, la llama de fuego, el mas holocausto, quando o anjo subiu pela chama de fogo do holocausto entonces supo que era el ángel del pacto. e da oferenda que havia feito a Y Deus, le dice a su esposa, então la Manoá señora soube que era o anjo do Manoá, pacto, que era o anjo de hemos de Deus. morir, porque hemos E ele visto disse a Dios. sua esposa, a senhora Manoá: Haveremos de morrer porque vimos Deus cara a cara. Su esposa le dice, no hemos de morir. Tinham visto Deus cara a cara e a sua esposa lhe disse: Não haveremos de morrer porque de outro No modo nos diría que vamos a não tener teria nos un dito hijo. que vamos ter um filho. Por lógica, Ela, pela lógica, ella sabia que iban a morir. que não iam morrer. Y ahora encontramos Assim podemos ver diferentes testimonios os diferentes de la testemunhos aparición, da aparição, de la manifestación da manifestação de Deus a diferentes personas. para as diferentes pessoas. Y cuando lo vieron, E quando era o el- viram, era el ángel del pacto. era o anjo do pacto. Era Era Deus Dios vestido vestido de un cuerpo angelical, de um corpo angelical chamado o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, el cual bendecía al pueblo. que abençoava o povo. Era Dios bendiciendo al pueblo a través Era Deus abençoando o povo por meio do seu anjo, do anjo del do cuerpo pacto, angelical de Dios, do corpo la angelical de imagen del Dios Deus, viviente. a imagem do Deus vivo. Y en Hebreos capítulo 1, E na carta aos Hebreus, no nos dice capítulo San 1, Pablo São Paulo nos disse que Cristo es que Cristo é la imagen de Dios, a imagem de Deus, del Dios invisible. do Deus invisível.
E qual é a semelhança de Deus? É o corpo físico de Jesus Cristo. Aí temos Deus no seu corpo angelical, na sua imagem angelical. E temos Deus no seu corpo físico de carne, na semelhança física de Deus. O próprio Cristo dizia, no capítulo 10 de São João, no versículo 30, e também no capítulo 14, do versículo 6 em diante: quem me viu, viu o Pai. E dizia, eu e o Pai somos um. É como você e o seu espírito, que é um, e você e o seu corpo físico é um. Portanto, Deus velado no seu corpo angelical, no anjo do pacto, e Deus velado no seu corpo físico, em Jesus Cristo, em quem habita a plenitude de Deus. No capítulo 1 de São João, no versículo 18, nos diz: jamais alguém viu a Deus. E então o que se passou com o que disseram Jacó, e também disseram Manoá e outras pessoas, que eles viram a Deus, sim, na sua roupa angelical, e depois viram Deus em sua vestimenta de carne, chamado Jesus. E nós somos pessoas que podemos ver a Deus através do seu véu angelical, do seu corpo angelical, e do seu véu ou corpo de carne que ele use no tempo correspondente. Há tempos, estações, e há diferentes etapas do programa divino. E sempre Deus está no seu programa, realizando aquilo que Ele pensou em fazer para cada era e para cada dispensação. E nós o vemos manifestado através do anjo do pacto, que é o Espírito Santo, e também o vimos manifestado por intermédio do Espírito Santo. Deus, nos seus corpos de carne que Ele usou nos diferentes tempos, chamados profetas. É importante a pessoa conhecer o tempo em que lhe corresponde a viver, para conhecer também o que Deus tem para realizar nesse tempo. E assim ver o Espírito Santo atuando por intermédio do corpo de carne que Ele tenha para esse tempo, e assim estar ouvindo a voz de Deus por meio do Espírito Santo, através de carne humana. Nós temos o caso de Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12, onde nos diz: eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, eles fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas.
la palabra de Dios sobre el pueblo por medio del Espíritu Santo. Como a voz de Deus, a palavra de Deus vinha para o povo por meio do Espírito Santo, através dos profetas. De Juan el Bautista, para o tempo de João Batista, as pessoas tinham que conhecer o tempo, que aquele era o tempo em que Deus enviaria o precursor da primeira vinda de Cristo, e assim conhecer que nesse tempo ele também enviaria o Messias príncipe prometido na Escritura. Los que no conocieron el tiempo em que estava vivendo os dias de Jesus, as pessoas que não conheceram o tempo em que estavam vivendo lá nos dias de Jesus, não puderam recebê-lo. Não puderam receber o Cristo. Estavam cegas ao que Deus estava fazendo, porque não reconheceram que para esse tempo, ou que esse tempo era o tempo messiânico para a aparição do precursor da primeira vinda de Cristo e do precursado, o Messias, que foi Jesus. Foi por isso que ele lhes disse que eles não conheciam o tempo. As estações e os tempos têm de ser conhecidos. E tem que se saber o que Deus prometeu para esse tempo. Se ele prometeu o Messias para esse tempo, então tinha que aparecer um homem cumprindo o que o Messias tinha para realizar. Por isso Jesus dizia: se vós não credes em mim, creiais nas obras, porque elas dão testemunho de mim. E ainda lhes dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Tinha que se ter o testemunho da Escritura para compará-lo com o que Jesus Cristo estava fazendo. E assim, podiam ver que as obras que Jesus Cristo fazia, ele não as fazia por ele mesmo. Ele disse: mas é o Pai que habita em mim, ele é quem faz as obras. Assim Cristo dizia. Eram as obras de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o ungido, o Messias. É importante conhecer o tempo, conhecer o que Deus prometeu fazer para esse tempo e conhecer através de quem Deus está fazendo, porque esse é aquele que cumpriria e através de quem se cumpriria o que Deus prometeu para esse tempo. Por isso Cristo lhes dizia: se vós não podeis crer em mim, creiais nas obras, porque elas dão testemunho de mim. Ou seja, que essas obras mostravam quem era Jesus. Numa ocasião, Nicodemos, em São João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, veio até Jesus pela noite e lhe disse: mestre, nós sabemos que tendes vindo de Deus como mestre, porque pessoa alguma pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ela. Ou seja, que ele reconhecia que as obras que Jesus estava fazendo eram as obras de Deus. E era necessário conhecer quais eram estas obras que Deus faria por intermédio do Messias príncipe em sua vinda e compará-las com o que Jesus estava fazendo. E isso daria positivo, ou seja, de que Jesus Cristo era o Messias príncipe. Ele e nele se cumpriu tudo o que correspondia à primeira vinda do Messias. Por isso, quando ele leu no capítulo 61 de Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para pregar o ano da boa vontade do Senhor.
E enrolando o livro, o entregou de novo ao ministro e não continuou lendo, porque o que dizia em continuação era: e para pregar o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, para pregar todo o juízo divino que Deus realizaria sobre a raça humana, porque isso correspondia à sua segunda vinda. Por isso ele não podia ler, porque ele tinha que ler até onde leu. E depois então ele disse: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Até onde ele tinha que cumprir, tinha que ler. Já o demais é para a sua segunda vinda, onde ele estará nos falando a respeito dos juízos divinos que virão sobre a terra no dia da vingança do nosso Deus. É importante que cada pessoa conheça o tempo, que conheça o tempo em que lhe correspondeu viver e conhecê-lo conforme a palavra de Deus, ao programa divino, às profecias. E em seguida, escutar a voz de Deus por intermédio do Espírito Santo, atuando e falando por intermédio do corpo de carne que ele tenha para esse tempo. Essa é a forma de se escutar Deus e para obedecer à voz de Deus em tudo que ele estiver nos falando para esse tempo em que corresponda cada pessoa viver. E, consequentemente, as pessoas estarão ouvindo a Deus. Será a voz de Deus por meio do Espírito Santo, através do instrumento, do profeta que ele tenha para esse tempo. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos profetas seus servos. Amós capítulo 3 e versículo 7. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, esteve ouvindo a voz de Deus por intermédio do Espírito Santo, no mensageiro correspondente para cada tempo. Reconhecer o tempo em que a pessoa lhe corresponde a viver, reconhecer o que Deus prometeu para o tempo em que a pessoa esteja vivendo e que está na palavra, e depois buscar o véu, o corpo de carne, em quem Deus estará em Espírito Santo, falando a seu povo. Se você obtiver essas três coisas, estará obedecendo a Deus e escutando a voz de Deus para o tempo em que ele toca viver. Se estivéssemos vivendo no tempo de Noé, nós teríamos de reconhecer que aquele era o tempo final para o povo, para o mundo antediluviano, que havia chegado ao seu final e que estava ali um profeta mensageiro chamado Noé, e Deus falando por meio dele daquelas coisas que sucederiam. Logo depois, Noé estava trabalhando na construção de uma arca para a salvação dos crentes, na mensagem de Deus para aquele tempo. E então, estariam vendo a construção da arca e eles estariam trabalhando com Noé
todos aqueles que iam se salvar. E foram poucos. Não se sabe se Noé pagou a trabalhadores de construção em alguma vez. Mas a coisa foi que ele e sua família, os principais que trabalharam na construção da arca, não sabemos se houveram outras pessoas trabalhando que cobraram o seu salário correspondente. Ali estava o tempo. Ali estavam as profecias que marcavam o fim do tempo. Estava a mensagem de Deus através de Noé. Depois veio o dilúvio e levou a todos os incrédulos daquele tempo. Mas se estivessem ouvindo a Noé, estariam escutando a voz de Deus, trabalhando com ele, e estariam obedecendo a voz de Deus para aquele tempo. Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, ou seja, num tempo paralelo àquele tempo, pelo qual, neste tempo final, haverá um grupo de crentes escutando e obedecendo a voz de Deus hoje, neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. Se lá no tempo de Noé, Noé tivesse perguntado quantos são os crentes que estão escutando a voz de Deus hoje, pouquinhas pessoas responderiam. 8 pessoas, incluindo Noé. Porque Noé a ouvia e a transmitia para os crentes, que eram muito poucos. Ou seja, que 7 pessoas teriam levantado suas mãos, e com Noé 8 pessoas. E hoje, se nós perguntarmos quantos estão conhecendo o tempo em que vivemos e escutando a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus neste tempo, eu vejo que hoje tem mais mãos do que naquele tempo de Noé. O 8 fala de eternidade. E depois das 7 eras da igreja entre os gentios, e que tenham escutado a voz de Deus por meio do mensageiro de cada era, nós nos encontramos agora na era da pedra angular, que corresponde ao número 8, e fala de eternidade. Portanto, 8 novamente se repete. Aqueles 8 lá, representando a era de número 8, a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num tempo paralelo ao tempo de Noé, como também ao tempo de Ló, consequentemente ao tempo de Abraão. Nós também estamos num tempo paralelo ao tempo de Moisés, como no tempo paralelo ao tempo de Jesus. Isso quer dizer que, ao entendermos isto, estamos conhecendo o tempo que nos correspondeu viver, a etapa do programa divino que nos correspondeu viver. Estamos escutando a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus nessa etapa. Consequentemente, estamos trabalhando no programa divino correspondente a este tempo.
a importância de conhecermos o tempo que nos correspondeu viver para obedecermos à voz de Deus hoje. Que Deus fale diretamente às nossas almas, nos abra as Escrituras para entendermos o tempo que nos correspondeu viver, a era e a dispensação, e que Ele nos fale continuamente e consecutivamente nesta era eterna da pedra angular, para sempre estarmos obedecendo à voz de Deus. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam com todos vocês e também comigo. Que nos use grandemente em sua obra neste tempo final. E a cada dia nos abra mais e mais o nosso entendimento para compreendermos todo o programa divino. Que nos dê também o privilégio de trabalharmos na sua obra neste tempo final. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Deixo novamente com vocês aqui o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim para continuar. E muito obrigado.